Boa noite a todos. Vamos iniciar nossa reunião. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus envolva o coração de todos nós. Vamos unir os nossos pensamentos e vamos orar juntos, dedicadas irmãs e dedicados irmãos, crianças, jovens, homens missionários do dia de amanhã, segundo os vossos aprendizados. É dado o momento de iniciarmos os nossos trabalhos no Centro Espírita Meimei, trabalhos estes de curas e passes dedicados às crianças, trabalhos de grandes aprendizados para todos nós, mas é necessária a nossa boa vontade, o nosso amor, a nossa união. Permita, Senhor, que esta casa se transforme em posto de socorro, amparando a todos os vossos filhos, encarnados e desencarnados que aqui aportarem. Permita, por caridade, que eu, conjuntamente com estes companheiros, possamos ser uns trabalhadores vossos, dedicados irmãos. O momento é de grande responsabilidade, não perante os homens, mas sim perante aquele que tudo sabe, que tudo vê, nosso Pai que está no céu. Permita, Senhor, a presença amiga de vossos mensageiros, particularmente vós, Meimei, patrona e guia desta casa, a grande falange de Agostinho, a falange do amor, acalmando os irmãos sofredores que em nosso meio vieram, porque ainda somos fracos, ó meu Deus, para engendrarmos com irmãos de menos elevação, mas para todos suplicamos as bênçãos e a misericórdia de Deus, e confiantes em vós, Meimei, nós entregamos toda a direção e a santa orientação dos trabalhos da noite de hoje. Assim seja. Capítulo 24. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Item 4, segundo parágrafo. Por que fala Jesus por parábolas? Todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se queira instruir, porquanto há pessoas a quem uma luz por demais viva deslumbraria sem o esclarecer. Dá-se com os homens em geral o que se dá em particular com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua maturidade. Cada coisa tem de vir na hora própria. A semente lançada à terra fora da estação não germina, mas o que a prudência manda calar momentaneamente, cedo ou tarde será descoberto, porque chegados a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva, pesa-lhes a obscuridade, tendo-lhes Deus outorgado a inteligência para compreenderem e se guiarem por entre as coisas da terra e do céu, eles tratam de raciocinar sobre a sua fé. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que sem a luz da razão desfalece a fé. Está aí, dedicados irmãos, a página do Evangelho para as nossas meditações. Para os comentários, nós passamos a palavra ao Fernando Puri. Olá, que a paz de Deus possa ser percebida por todos nós. O Evangelho dessa noite vem nos falar das diferenças que existem hoje na humanidade. Vem nos falar de alguns indivíduos que se assemelham a crianças, a outros a adolescentes, e já uma boa parte a pessoas maduras.
será que nós encontramos hoje, em nosso meio, esses 3 tipos de indivíduos? Para que possamos compreender, vamos lembrar de uma parábola de Jesus, a parábola do semeador. E ela é mais ou menos nesses termos. O semeador saiu a semear, e a semente foi lançada, e algumas delas caíram à beira do caminho, e logo os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes foram lançadas e caíram nas pedras, e logo elas brotaram, mas por não ter profundidade, o sol veio e as queimou. Outro tanto de semente caiu entre os espinhos e germinou, e foi crescendo. Acontece que os espinhos a sufocaram, até que outra porção caiu em terra fértil, e essa produziu frutos, alguns 100 por 1, 60, outros 30. Ouçam os que têm ouvido de ouvir. Agora, se nós observarmos em nosso meio, nós vamos encontrar esses 4 tipos de terreno ainda hoje, ou seja, à beira do caminho, no meio das pedras, entre os espinhos e terrenos férteis, que dão fruto. Será que é assim mesmo? Tem muitas pessoas que ouvem o Evangelho, o ensinamento de Jesus, e acham bonito, mas qualquer outra coisa é mais importante do que esse ensinamento. Então seriam os mais infantis. Aí acontece que outros também ouvem o mesmo ensinamento, e esses já se admiram mais, mas não conseguem ainda encontrar raízes. Aí logo outros objetivos aparecem e deixam esse de lado. Esses já estão um pouco mais maduros, mas ainda estão passando de infantis para jovens. Aí vem aqueles a qual ouvem o mesmo ensinamento e se apaixonam e se agarram e deixam até criar raiz, só que ainda não estão maduros o suficiente para suportar as exigências do ensinamento, ou seja, de se modificar, aonde vêm os outros convites e vêm e sufocam tudo aquilo aonde a pessoa já quer, mas ela não tem força ainda para abraçar e modificar tudo ao seu derredor. Esses já estão adolescentes, mas ainda precisando um pouco mais. Aí vem o último estágio, aquele que ouve o mesmo ensinamento e começa a dar frutos, ou seja, colocar em prática. Aí já não importa mais quem está do seu lado, porque ele já vê aquilo como uma necessidade. Isso só se consegue com maturidade. E é isso que o Evangelho vem nos falar. Que o ensinamento tem que estar em razão àquele que vai ser ensinado. E é fácil entender. Se você pegar uma criança pequenininha, de 3 a 5 anos, e começar a ensinar ela algo que é muito difícil, não dá 3 minutos, ela vai se interessar por outra coisa. Ela não vai nem estar escutando o que você está falando. Agora, adapta aquilo que você quer passar do modo que ela possa entender. Você passa o dia inteiro com a criança e ela vai gostar daquilo que ela está aprendendo. Um outro exemplo que pode ser compreendido é pegar um espírito já iluminado, com maturidade maior,
Ele pega um ensinamento pequeno de Jesus, vamos usar o exemplo de Emmanuel. Um pequeno ensinamento, 3, 4, 5 páginas. Aí você fala, mas tudo isso, ele dá conta de nos explicar. Aí você afasta, mas é muito. Aí você pega outro livro de Emmanuel que está falando do mesmo ensinamento de uma forma diferente. E que vai cada vez mais preenchendo aquele que vai se iluminando. Então hoje essa é a importância. Porque ninguém acende uma candeia e coloca ela debaixo do alqueire. Coloca assim no candeeiro, aonde todos possam se utilizar. Então, se nós hoje temos a oportunidade de estar dentro da doutrina espírita, nós temos que utilizar essa oportunidade para modificar a nossa casa mental. Ou seja, iluminar-nos. Se eu pego todo o ensinamento e pelo menos pelejo com ele, me esforço, a cada dia nós vamos entendendo melhor. Não é assim que nós fazemos? Vamos usar um livro que quase todos leem quando adentram a doutrina espírita. O livro Nosso Lar. Então, se nós lemos ele logo no início da doutrina, vai chegar um momento que a gente vai ler de novo. E qual que não é a nossa surpresa? Encontrar ensinamentos no mesmo livro que nós não tínhamos enxergado. O livro modificou? Não. Quem se modificou fomos nós. E nós nos iluminamos. Nem se for um pouquinho. E nós já damos conta de entender mais. Isso vai acontecer na terceira, na quarta, e isso acontece todos os dias com o Evangelho. Quantas vezes nós somos surpreendidos, ouvindo o Evangelho, e falamos, nossa, que ensinamento bonito. Olha que nós fazemos culto no lar, nós temos evangelização, nós temos reuniões terça, sexta, e chega um momento a qual aquele item do Evangelho, que é o mesmo que nós já escutamos centenas de vezes, nos toca o coração. O item mudou? Não. Quem modificou fomos nós. Então é necessário para nós, aprendermos como modificar essa casa mental. Vamos fazer um paralelo muito simples, mas que nos dá a capacidade de entender. Se nós vamos fazer a faxina na nossa casa, qual que é o horário que a gente vai escolher? Será que é meia-noite, apagar todas as luzes e começar a fazer essa faxina? Eu acho que não vai dar muito certo. Então escolhe-se pelo menos pode ser meia-noite, mas um local onde seja bem iluminado, para você poder saber o que você está fazendo. E toda vez que eu permito que o Evangelho adentre na minha casa mental, eu estou iluminando para poder modificar. Então eu vou encontrar ali o que está trazendo algo de ruim para a minha casa. E quando nós fazemos a higienização da nossa casa, o que nós estamos fazendo? Tirando o pó, passando um pano no chão, deixando ela melhor, mais higienizada, para nos trazer saúde. E toda vez que nós higienizamos a nossa casa mental, nós vamos aprender a perdoar mais, obedecer mais. É o paninho que nós estamos passando para tirar ali a poeira, é o pano úmido que a gente está passando no chão para tirar a sujeira, e nós vamos nos modificando. Então, é necessário a cada um de nós aproveitar a doutrina espírita, porque mesmo entre os espíritas tem aqueles que estão ainda vivendo como crianças, ou seja, recebem o ensinamento à beira do caminho ou no meio das pedras. Outros estão recebendo os ensinamentos como jovens, que até admiram demais os ensinamentos, mas aonde os convites do mundo são mais fortes. Agora, se nós organizarmos a nossa casa mental, nos modificarmos, aí sim, nós vamos dar conta de entender melhor os ensinamentos de Jesus. Abrir um livro de Emmanuel e não falar que está difícil, sendo que Emmanuel veio codificar, ele veio nos facilitar o ensinamento.
mas aí há boa vontade. Aí é necessário muitas vezes pegar lá o dicionário para poder compreender o que está sendo dito. E não há vergonha nenhuma nisso. Vergonha é nós fingirmos que entendemos e não entender. Fingir que colocamos em prática aquilo que nós já damos conta de compreender, de aprender e não colocar. Agora, quando nós nos iluminarmos, nós estaremos fazendo brilhar a nossa própria luz e serviremos de exemplo para os outros que estão ao nosso lado. Então não é necessário utilizar palavras para exemplificar, porque o exemplo que nós damos através dos nossos atos, da nossa forma, da nossa maneira de viver, esses arrastam muito mais que muitas palavras. Ficam aí os ensinamentos, sempre baseados na nossa tão abençoada doutrina espírita, e que possam encontrar lugar seguro em nossos corações. Antes de passarmos à segunda parte de nossos trabalhos, nós agradecemos a sintonia de todos, suplicando a Deus que seus passos sejam rendidos em bênçãos e que possam encontrar sempre a amizade entre a família espírita de Meimei, na cidade de Franca. E nestes dias em que teremos encontros virtuais, que Jesus possa continuar nos fortalecendo no firme propósito da reforma íntima, e meditando nos ensinamentos do Evangelho, nós passamos à segunda parte de nossos trabalhos, que são as nossas preces. Convidamos a todos a estarem com o pensamento em Jesus, com o coração oferecendo amor, para que possamos ajudar sempre os nossos entes queridos, os nossos familiares, mas vamos lembrar também dos nossos vizinhos, nossos companheiros de trabalho, nossos patrões, governantes e autoridades, trabalhadores de todas as ordens, os médicos, enfermeiros, os encarregados da limpeza pública, dos que estão expondo a própria vida para o benefício da população, dos irmãos nos quais pensamos no dia de hoje, pedindo a Deus que a paz esteja amparando a todos. Vamos ter o desejo de perdoar para sermos perdoados, o desejo sincero de curar para sermos curados. Continuemos concentrados em Jesus. Prece ao anjo da guarda. Espíritos amados, anjos guardiães, vós a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velarem pelos homens, sede nosso amparo nas provas desta vida terrena, dai-nos a força, a coragem e a resignação, inspirai-nos na senda do bem, detendo-nos no declive do mal, que vossa doce influência impregne as nossas almas, fazei que sintamos a presença ao nosso lado de um amigo devotado, que assista aos nossos sofrimentos e participe das nossas alegrias. E vós, meu anjo bom, nunca me abandoneis, necessito de toda a vossa proteção, para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar-me, para afastar os maus espíritos. Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me defendam deles. Espíritos malfazejos que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos enganadores e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros que zombais da sua credulidade, eu vos repilo com todas as minhas forças e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que me assistis, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção, afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade.
que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus, pelos inimigos do Espiritismo. Senhor, vós nos mandastes dizer por Jesus, o vosso Messias: bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça. Perdoai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. E Ele mesmo nos deu exemplo, orando pelos seus algozes. Assim apelamos à vossa misericórdia, Senhor, em favor dos que desprezam os vossos divinos preceitos, os únicos que realmente podem assegurar a paz neste e no outro mundo. Como o Cristo, também nós o suplicamos. Perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai-nos a força de suportar com fé e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, as zombarias, as injúrias, as calúnias e as perseguições que nos movam. Afastai-nos de qualquer ideia de represálias, pois a hora de vossa justiça soará para todos, e nós a esperamos, submetendo-nos à vossa santa vontade. Pelos sofredores que pedem prece. Deus, clemente e misericordioso, que a vossa bondade se derrame sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente, Senhor, sobre os sofredores que em nosso meio vieram. Suplicamos, ó meu Deus, para todos os irmãos que constam em nosso caderno de preces e para todos os que estão em nossos pensamentos. Bons Espíritos, que tendes o bem e preocupação única, intercedei comigo a favor deles, fazei brilhar aos seus olhos um clarão de esperança, e que a divina luz os esclareça quanto às imperfeições que os afastam dos bem-aventurados, abri seus corações ao arrependimento e ao desejo de se purificarem, para apressarem o seu adiantamento. Fazei-os compreender que pelos seus esforços podem abreviar o tempo de suas provas. Que Deus, na sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas suas boas resoluções. Possam estas palavras amigas suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há sobre a terra quem deles se compadecem e lhes deseja toda a felicidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Mas não nos deixes entregue às tentações, e livra-nos, Pai, de todos os males. Meu Deus, nosso Pai, apesar de fracos e indignos ainda como somos, como médiuns espíritas, desejamos auxiliar os nossos irmãos sintonizados neste momento e os que estão sob a nossa guarda. Permita, Senhor, que os bons espíritos nos envolvam em fluidos fortalecedores, e em Teu nome, Mestre, e de nossa Mãe Santíssima, de nossos mentores amigos, damos por iniciado o nosso singelo trabalho, o tratamento através das vibrações à distância. Continuemos concentrados em Jesus, cada um buscando o recolhimento interior, procurando fechar os olhos da matéria e enxergar as belezas espirituais com os olhos da alma. Continuemos a nossa concentração, suplicando a Deus o alívio das nossas aflições, renovando nossas energias físicas e espirituais. Fiquemos por um minuto nesta sintonia.
que estas misericórdias se façam por toda a humanidade. Senhor Jesus, Mestre amigo, nós os agradecemos de todo o coração, tantas bênçãos, tanto amparo em nossas vidas, estes momentos de paz, e nos unimos em prece e vos suplicamos, Senhor, que da mesma forma sejam estas bênçãos para os nossos irmãos que não puderam estar conosco na noite de hoje, e particularmente os enfermos, os que se encontram acamados em seus próprios lares, em hospitais, santas casas, leprosários, cadeias públicas e penitenciárias, creches, orfanatos, albergues, sanatórios espíritas, lar da velhice, casa da criança, para todos os andarilhos do mundo, para todas as irmãs que se entregaram ao divino sacrifício da maternidade, pelos que estão nos grupos de riscos, os mais vulneráveis. Suplicamos, Senhor, pelos nossos irmãos à distância, em Uberaba, Grupo Espírita da Prece, Lar da Caridade, em Goiatuba, Centro Espírita Jesus de Nazaré, em Peirópolis, Centro Espírita Eurípides Barçanufo, em Sacramento, Lar de Eurípides, Centro Espírita Batuíra, em Santa Maria, Centro Espírita Fé e Amor, em Salvador, Bahia, Mansão do Caminho, em São Paulo, Fundação Augusto César, em Ribeirão Preto, Grupo Espírita Chico Xavier, e para a cidade de Franca, para todos os filhos agarrados do vosso rebanho, nós suplicamos bênçãos de paz e do vosso infinito amor. Suplicamos, Senhor, por nós mesmos e por todos os que estão nos escutando, encarnados e desencarnados, nossos amigos e também para os nossos inimigos, que ao dispersarmos, nos sintamos fortalecidos para a prática do bem, que estejamos amparados por esta grande falange de espíritos amigos, bondosos espíritos, que Deus os pague por tudo. Agradecemos a Ti, Mei, contamos sempre com a vossa presença em nossas vidas. Suplicamos, Senhor, que a vossa misericórdia se faça por todo o recanto do mundo, onde houver o gemer da dor, pelo amor da justiça, e que a paz de nossa Mãe Maria Santíssima reine sempre entre nós e conosco eternamente. Mais uma vez agradecemos e encerramos nosso singelo encontro da noite de hoje. Assim seja. Que Deus os pague pela atenção que nos deram.